Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, paz e bem. Deixa eu cumprimentar também as minhas crianças da catequese, todas elas. Saudade de vocês, mas é preciso. Essa semana eu não consegui colocar conteúdo para vocês por conta que eu tenho outras atividades. Além de eu estar em home office, eu também trabalho com voluntariado e a maioria de vocês aqui é testemunha de que eu estive arrecadando alimentos, arrecadando doações em geral, para a gente acudir à dor das pessoas que estão sofrendo, sejam elas por conta dessa pandemia, dessa crise, sejam elas por conta das últimas chuvas que ocorreram no fim de semana passado. Então, foi uma semana intensa e não foi possível colocar conteúdo para vocês. Mas, nem por isso eu esqueci de nenhuma. Eu quero agradecer a todas vocês, mães da catequese, que com tanta bondade, misericórdia e amor me acolhem na casa de vocês, para que eu possa passar um pouco dessa caminhada com Jesus para os filhos de vocês conseguirem continuar, não perderem tanto conteúdo e seguirmos para que em novembro, com a graça de Deus, ou dezembro, não sei como se sucederá, eles possam fazer a primeira Eucaristia sem estarem tão bombardeados de informações, né? Quero cumprimentar todas as famílias recebedoras de Mãe Rainha, em especial as famílias que fazem parte da imagem número 2, que eu estou interinamente como missionária. Cumprimentar também, se tiver alguma família recebedora da imagem 1 também acompanhando, o meu sincero boa noite, meu sincero paz e bem. Agradecer e também saudar as irmãs Silvia, Dona Silvia, que é nossa coordenadora diocesana, e nossa irmã Rosilda, que é a nossa coordenadora local, né, desse movimento de Schanstatt. E a gente, mais um ano que chega o mês de maio, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque estamos todos vivos. Isso é uma alegria, isso é uma dádiva, isso é uma bênção. E a gente, é claro que vai abrir o mês de maio de uma forma incomum, de uma forma que a gente não imaginava, mas a gente tem que colocar em nossa mente, em nosso coração, de que tudo é providência. Para tudo existe um porquê. Às vezes a gente demora um pouquinho para entender isso, mas tudo, absolutamente tudo tem um porquê. Então, estou com saudade da igreja, bastante. Estou com saudade de receber Jesus na Eucaristia, muita. Mas a gente tem que voltar no tempo e saber que os hebreus, Moisés, todos eles, quando estavam para se cumprir a praga da morte dos primogênitos, Deus pediu apenas obediência. Isso que estamos vivendo vem de Deus? É desejo de Deus? É claro que não. Nós, em sã consciência, sabemos que não é Deus que quer isso. Mas nós não podemos tentá-lo. Padre Paulo Ricardo, gosto de acompanhá-lo muito nas pregações dele, e ele fala a respeito disso. Nós não podemos tentar nosso Deus. Se existe um mal no mundo, mortífero, mortal, que está trazendo tanta dor, tanto dissabor, nós já estamos enfrentando tantas dificuldades, então a virtude da obediência, ela é primordial para que a gente possa passar como os hebreus passaram. Pode ser que a gente escute um grande clamor, como o Egito ouviu,
ouviu-se um grande clamor. Mas, se formos obedientes, passaremos essa transição exatamente como Moisés e os hebreus passaram. Mas precisamos de obediência. Obediência igual ou pelo menos parecida com a de Maria. Eu gostaria de abrir esse mês de maio com vocês, partilhando de uma história que nem todos contam. Nós sabemos relatos divinos, nós sabemos da caminhada de Maria de uma forma catequética, de uma forma bíblica, de uma forma evangélica, mas aos olhos humanos, eu achei essa história belíssima. Depois, no fim da leitura, eu vou partilhar com vocês porque eu recomendo, principalmente às mulheres. Vamos ler? Vocês escutam com bastante atenção. O calor agredia a pele e a fome rondava o corpo. Viver era uma arte naquele árido tempo. Uma menina passeava pelas figueiras, observava os rebentos serem abraçados pelo sol e seus diminutos frutos se arredondavam como a lua crescente em noites prateadas. Uma mente contemplativa nascia no seio do deserto. Não tinha muito, mas tinha tudo. Vestes humildes, coração gigante. Transparente, encantava pelo que era, não pelo que tinha. A menina cresceu, libertou seu imaginário e se arriscou a viajar para algures, lugares distantes. Não para os confins da terra, mas para as camadas íntimas de seu planeta psíquico. Bebeu da fonte dos filósofos sem conhecê-los. Enamorou-se pela arte da pergunta. Ousada, olhava para o alto e questionava: quem é o artesão que construiu as ideias e as plateias? Quem é o autor da existência que confeccionou o átomo e o espaço? Quais pensamentos encenam-se no anfiteatro de sua mente? Uma menina desenhava as bases de uma mente analítica. Cresceu, tornou-se adolescente, fez da arte de agradecer seu cálice diário e da arte de questionar seu pão de cada dia. Homenageava a existência, agradecia ao sol e à chuva, ao riso e às lágrimas, ao drama e à comédia. Seu olhar capturou um jovem de mãos calejadas. Pesadas toras, atritos das ferramentas o tornaram tosco por fora, mas não lhe furtaram a sensibilidade por dentro. Enamorou-se. Coração palpitante, emoção borbulhante, seria mais um casal que construiria uma simples história. Mas quando pensavam que iam cair nos braços um do outro, subitamente o amor foi interrompido. Todo amor passa por testes. O deles era quase insuportável. Recolhida em seu pequeno aposento, reclinava-se relaxadamente sobre um colchão rústico de palha batida. Sua cabeça repousava sobre um travesseiro de maciez irregular. Sonhava com seu futuro. Para ela, uma vida sem sonhos era uma emoção sem aventura, uma mente sem criatividade. Sonhava com seu romance, sua casa, seus filhos e com as estratégias para sobreviver. Os pesados impostos romanos massacravam as esperanças do seu povo. Quando velejava nas águas da imaginação, uma misteriosa personagem invadiu seu aposento. Seu coração palpitou, seus pulmões sedentos de oxigênio dispararam,
Seus olhos assombrados se estatelaram. Deveria bater em retirada, mas, para nosso espanto, ficou. Seu corpo gritava, fuja, mas sua mente implorava, fique. Recebeu o mais espetacular dos convites. Não havia letras douradas nem papel refinado. Um convite oral, endereçado a seus ouvidos, aos recônditos de sua mente. O mensageiro inferiu que o artesão da existência, aquele que ela procurava nas entrelinhas de seus pensamentos, realizou um concurso com milhões de participantes. Reis, rainhas, nobres, plebeus, ricos, miseráveis, filósofos, iletrados, teólogos, leigos, enfim, milhões de participantes. Era um concurso de beleza, no entanto, da mais fina delas. A beleza interior. A beleza que o tempo não apaga, que o poder não domina, que o dinheiro não compra e que o culto às celebridades jamais pode seduzir. Tu és a favorecida. Eis que engravidarás e darás à luz um filho. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. Ela seria a mulher mais famosa da história, a mulher das mulheres, a mais elogiada e a mais querida. Seu brilho varreria as gerações. Sua história seria contada nas artes. Seria, inclusive, a única mulher exaltada em prosa e verso no Alcorão. Mas a fama não a seduzia. Sob os olhos da psicologia e da filosofia, jamais se viu uma jovem com uma mente tão discreta e contemplativa. O convite era fascinante, mas nas entrelinhas era um contrato de risco com inúmeras cláusulas. Pagaria com lágrimas cada palavra nele inserida. Mas não se importou. Cativada por seu autor, rasgou sua alma e, sem titubear, aceitou. O convite traria elogios surpreendentes e rejeições insuportáveis, ganhos solenes e perdas irreparáveis. Perderia seus dois amores. Primeiro, o homem que escolheu para construir a sua história, depois, o mais forte, o mais avassalador. Perderia o filho com o qual construiu a mais bela história de amor. Jamais uma mulher passara por escolha própria os mais sublimes júbilos e os mais indecifráveis sacrifícios. Se o eu dela não aprendesse a ser autor da própria história e não plantasse janelas light nos solos de sua memória, não suportaria o inverno existencial que a atravessaria. Os gestos falam mais que as palavras. Foi o que ela não disse, mas agiu, e isso a tornou a mulher das mulheres. Quando a fé entra, a ciência se cala. O exercício que aqui farei não trata da fé, mas de uma análise de comportamento. Vale a pena entender um pouco essa mulher inteligentíssima. Infelizmente, ela só foi estudada ao longo da história pelo ângulo da religião. Para ela, seu filho era incomum. Como cuidar do menino mais incrível que nasceu nesta terra? Que manual de regras usar? Como colocar limites em alguém ilimitado? Como ensinar a contemplar o bailar das borboletas, a musicalidade das ondas, as lágrimas das chuvas, ao filho do arquiteto da existência? O mensageiro partiu sem deixar vestígios. Confiou na mente analítica, contemplativa e autônoma dessa adolescente que provavelmente tinha cerca de 15 anos. Sua lua de mel com a vida logo se esfacelou. Tomando como um fato as cláusulas do convite, é de se perturbar. Quem entenderia aquela gravidez numa época em que prostitutas corriam o risco de serem apedrejadas?
Que explicação daria à sociedade? Que palavras arquitetaram a ansiedade do seu homem? Quem a apoiaria? O mundo desabaria sobre ela. E desabou. Todas as grandes escolhas têm importantes perdas. Toda mulher inteligente deve saber que decisões importantes trazem na esteira algumas decepções. Em alguns momentos, suas atitudes serão incompreensíveis. Talvez tenham de trabalhar mais para saldar suas contas ou menos para saldar a dívida emocional com quem amam. Pode ser que tenham de falar não quando todos esperam um sim. Ou falar um sim quando todos esperam um não. Se quisesse ganhar sempre, correria o risco de perder tudo. Tão jovem, tão saturada de júbilo e de esperança. Mas bastaram dias para atravessar o deserto social. Onde estava a mãe mais exaltada? Onde se encontrava a mulher das mulheres? Parecia inexistir. Foi humilhada, abandonada, teve de beber das fontes amargas da solidão, mas foi sua escolha. Tinha de preparar seu eu para assumir suas perdas. Seu noivo se foi, as amigas desapareceram, alguns parentes talvez pensassem que ela delirava. As semanas se passaram e o mensageiro não retornou. No momento que mais precisava dele, não tinha em quem se apoiar, a não ser nos espaços mais íntimos do seu ser. Será que tudo foi real? Será que não havia sido fruto da imaginação? Não é fácil conviver com os fantasmas de nossa mente. Os dias se passaram e cada um deles tinha peso de um ano. Triste, abatida, ela abria as janelas do seu quarto e via a silhueta do sol se despedir. Mais uma noite, mais uma vez tinha de olhar no espelho de sua alma e ver o que ninguém enxergava. De repente, quando olhava para o horizonte, viu a figura de um homem. Seus passos ansiosos denunciavam um forte desejo, um reencontro, um recomeço. Era o homem que a abandonara, seu noivo. De longe, abriu os braços. Sob uma aura de uma emoção incontida, ela saiu e correu ao seu encontro. Abraçou-a, beijou-a e pediu desculpas. Disse que enfrentaria o mundo com ela. Navegaria nas águas do desprezo e nos vales do vexame social, mas jamais a deixaria novamente. O amor faz loucuras. A gravidez evoluiu, a barriga cresceu e não houve pré-natal. Ela carregava o bebê mais famoso da história em seu útero, mas o útero social não seria generoso com ele. Chegaram a Belém. Aplausos na chegada? Nenhum. Hotéis? Nada. Pensões? Não havia. Médicos para assisti-la? Um delírio. E parteiras para dar suporte àquela que seria a mais famosa das mulheres? Muitos a valorizavam sob o ângulo da teologia. A valorizam. Mas, sob o olhar da psicologia, jamais imaginaram os medos que a sequestraram, os sofrimentos que a invadiram, as perguntas que ficaram sem resposta. Imagine dar à luz um menino mais célebre no lugar mais miserável. Não é isso um paradoxo? Quem não duvidaria da mensagem que recebeu? Que líder espiritual não recuaria? Que líder espiritual não recuaria? Ela não recuou. A arte de agradecer era sua oração. Tão jovem, tão ingênua e tão forte. Ela aceitou o inexplicável. Onde faria suas necessidades? Como tomaria banho? Num estábulo? E a higiene do filho? O cheiro azedo de estrume fermentado perfumava suas narinas.
Aflito, seu marido não sabia como reagir. Ela gemia, gritava de dor, suava. Depois de dores dramáticas, o menino foi expulso, seu filho, enfim, chorou. Levou-o aos seus seios e se sentiu a mulher mais feliz do mundo. Esqueceu sua dor. Nenhuma amiga para visitá-la, nenhum abraço para confortá-la. Atravessou o deserto acompanhada do filho e do companheiro. Depois de atravessá-lo, alguns príncipes do Oriente chegaram com presentes. E tais presentes não tinham importância. Seu filho era seu tesouro. Só queria beber das fontes excelentes do descanso, mas tranquilidade era um artigo de luxo. Se não bastasse o calor de fora, a culpa queimaria sua alma por dentro. Herodes o Grande, um dos maiores carrascos da história, que inclusive havia conduzido sua esposa Mariana e seus 2 filhos à morte, por suposta conspiração, ordenou assassinar todas as crianças menores de 2 anos. O menino mal nascera e não tinha direito de viver. Ela poderia viver sem banheiros, roupas dignas, comida saudável, sem o apoio de sua mãe, sem o conforto de suas amigas, mas como viver sabendo que outras mães perderam seus filhos por causa do seu filho? A culpa, mesmo sem ser culpada, tornou-se um ferrolho que feria sua emoção. A mulher, de um altruísmo notável, experimentou uma angústia indecifrável. Queria ser ela a mais bem-aventurada entre as mulheres? Calada por fora e perguntando por dentro, partiu desesperada. Pais se deprimem por não conseguir ajudar um filho portador de psicose, farmacodependência, câncer. Mulheres se perturbam por não conseguir resgatar o amor de quem amam. Profissionais se mutilam por não conseguir cumprir suas metas. Ela não conseguia aplacar a ira de Herodes, nem evitar o assassinato em massa. O que sentia? Não sabemos, mas era muito desconfortável. Carregava seu filho no colo por quilômetros infatigavelmente. Protegia-o com a própria vida. O convite que recebera em seus aposentos parecia muito diferente da crua realidade que vivia. Fugiu tremendo por fora e tremulando por dentro. Partiu para outro país. Mais uma vez não havia banheiros, camas, restaurantes, conforto, apoio. Passou do mais difícil concurso, mas não recebeu aplausos dos maiorais de seu tempo. Ao contrário, essa dócil e generosa mulher experimentou o sabor das vaias, o gosto da humilhação, o tempero das incompreensões. Se seu eu não filtrasse os estímulos estressantes, essa sua capacidade de amar não fosse sublime, se sua espiritualidade não fosse saudável e inteligente, simplesmente não sobreviveria. Toda mulher deve se sentir dotada de uma grande missão. Não importa se faz faxina numa empresa ou se a dirige, se limpa os doentes ou se é a médica deles, se vende produtos ou se vende ideias em sala de aula. Sempre deve realizar seu trabalho dando o seu melhor, libertando sua criatividade, exalando sua sensibilidade, honrando sua história, procurando construir uma nobre biografia. Nestes tempos psicóticos em que algumas mulheres vivem no estrelato e na maioria do anonimato, em que os padrões de beleza são ditatórios, muitas mulheres têm se depreciado e se deprimido. As mulheres deveriam lutar ardentemente pelo que amam, para que jamais se sintam diminuídas, inferiorizadas, contraídas. Ela, Maria, foi uma mulher incrível, jamais abriu mão do que amava, enfrentou os preconceitos sociais, navegou nas águas da incompreensão, encarou seus medos e, por fim, escreveu uma nobre biografia, como mãe e mulher. Ficou com o seu filho por 30 longos anos. Mãe e filho tornaram-se grandes amigos desde a infância. Cada ano era uma festa. Cada experiência uma homenagem à vida. Viveu com ele o mais nobre tempo qualitativo e quantitativo. Um aprendia com o outro.
Eram contadores de histórias. Prendiam-se no meio de detalhes que só eles enxergavam. Ambos faziam da existência um show imperdível. Deviam sair abraçados para contemplar as nuvens, observar o canto dos pássaros, encantar-se com as aventuras das crianças e com as experiências dos idosos. Ele era disciplinado. Trabalhava muito bem com madeira, cravos e martelos, enfim, com as mesmas ferramentas que um dia tentariam destruí-lo. Amando-a, alertou-a sobre o que talvez jamais quisesse ouvir. Você tem de se preparar. Um dia partirei e você vai me perder. Eu sou filho da humanidade. Chegou o dia da partida. Foi muito difícil para ela. Afetivo, beijou-a e abraçou-a longamente. Abanou as mãos e se foi. Cativante, por onde andava, atraía alunos para entrar em seu grande sonho, em que os miseráveis seriam príncipes, as mulheres rainhas, os mutilados seriam exaltados, os maiores aprenderiam a servir e os fragmentados em sua mente se tornariam autores da sua história. O sonho em que todo ser humano aprenderia a ser um viajante nas raias do próprio ser e descobriria que ser feliz não é ter muito, mas fazer muito do pouco. Ela o amava tanto que não conseguiu separar-se dele. Discreta, acompanhava seus passos à distância. Via-o arrebatando multidões e se alegrava. Observava-o encantando os religiosos e os mais eloquentes oradores e se fascinava. Presenciou-o estilhaçando preconceitos, rompendo os grilhões do radicalismo e inaugurando a era da generosidade. Ficava comovida. As dores do seu parto difícil pareciam estar tão longe, as perdas, as incompreensões e humilhações por que passou. Mas não sabia que seu mundo desabaria novamente, e desta vez seria insuportável. Animada, estava em Jerusalém. Seu filho estava no ápice da fama, mas parecia compenetrado, entristecido. Estava diferente do filho autônomo, contemplativo, determinado. Parecia que algo grave estava para acontecer. Horas depois, soube que o prenderam. Foi levado à fortaleza Antônia, à casa de Pilatos. Mas certamente se safaria como sempre o fez. O movimento em torno da mansão era enorme e ele não saía. O calor da tensão aumentou. As notícias não chegavam. Seu estado de apreensão deu espaço à hiperpreocupação. Meu filho, por que você não aparece? Perguntava-se, e o mesmo ocorria com as mulheres que o seguiam. Não haviam como questionar seus discípulos, que, encarcerados pelo medo, fugiram. O eu deles tornou-se vítima de sua história. A multidão grande no entorno. De repente, um cortejo saiu. Tentava olhar o que passava, mas era difícil saber. Subitamente viu ao longe uma face desfigurada, olhos edemaciados, lábios sangrando e carregando uma trave de madeira. Era mais um miserável castigado pelos romanos. Teve pena, muita pena. Olhou outra vez e mais uma vez enfim gritou: meu filho, não, meu filho querido. O filho que ela carregou no colo, beijou todos os dias, estava sangrando. O convite que recebeu para ser a mulher das mulheres, para amamentar e cuidar do menino mais famoso da história, não apresentou esse texto. A criança que nasceu num curral teve de fugir para não morrer e foi castigada pelo trabalho árduo que encantou sua mãe e depois o mundo. Não era mais o elogiado dos seres, mas o mais mutilado deles. Ela tentava se aproximar dele, mas todos queriam vê-lo. Era muitíssimo querido. E, para espanto das ciências jurídicas, o homem que mais protegeu e defendeu os direitos da mulher na história, ao vê-las sofrer por causa dele, esqueceu da própria dor. Não chorem por mim. Não se preocupem com a minha dor. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Que mente é essa que, mesmo morrendo, se preocupa com a dor dos outros? Que inteligência é essa que é capaz de dar tudo para os outros sem pedir nada em troca?
A maturidade, a resiliência, o altruísmo, a sensibilidade e a capacidade do seu eu gerenciar sua mente não tem precedente. Sua mãe o acompanhava desesperadamente. A mais famosa das mulheres seguia em direção ao Calvário. Quando ouviu os pregos cravarem seus punhos na cruz, era sua emoção que estava sendo cravada. Nem a psiquiatria e a psicologia, em seus mais lúcidos capítulos, podem compreender ou aliviar a dor de uma mãe ou de um pai que perde um filho. Ela arremessou-se contra a barreira dos soldados. É meu filho! É meu filho! Aos brados conseguiu se aproximar dele. Tinha tremores musculares. Seu coração claudicava. Ofegante, mal conseguia respirar. Sua dor era insuportável. Era impossível raciocinar. Mas, para assombro das ciências humanas, mais uma vez ele gerenciou sua emoção. Controlou sua dor, agora para proteger sua mãe. Não podia abraçá-la, beijá-la, consolá-la. Mal conseguia falar, mas disse-lhe uma notável mensagem em código. Mulher, eis aí teu filho. E apontou para o jovem João. Tentou lembrá-la do convite que havia mais de 3 décadas recebido. Com a primeira palavra, tentou pedir-lhe o impossível, que ela se colocasse não como sua mãe, mas como mulher, entre aspas, como a mulher das mulheres, a mais bem-aventurada, a que passou no concurso do autor da existência. Com a frase sem o vocativo, eis aí teu filho, queria dizer, mãe, eu vou, como a alertei. É pela humanidade que estou aqui, mas João cuidará de ti. Quando ele beijá-la, serão meus beijos em ti. Quando abraçá-la, serei eu quem estarei te abraçando. Jamais deixarei de amá-la. A mais famosa das mulheres foi a que mais desprezou a fama. Foi a mais discreta e serena. Não queria elogios, nem aplausos. Apenas abraçar seu filho e beijá-lo enquanto ele morria, mas nem sequer teve esse direito. Seu nome foi Maria. Tão simples e tão forte. Maria foi uma mulher inteligentíssima. Foi assim que a mãe e o filho secretaram a mais bela poesia de amor no inverno mais rigoroso da existência. E que só o amor nos torna inesquecíveis e insubstituíveis. Eu peço que me desculpem a emoção de ler esse relato, que todas as vezes que eu releio, eu me emociono. A primeira vez que eu li esse relato de Maria, à luz da psicologia e da psiquiatria, eu chorei. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar com mulheres. Perdão mais uma vez. Eu nunca imaginei que em algum dia da minha vida eu fosse trabalhar com mulheres. O chamado de alma chegou com a maturidade. Hoje em dia eu sou doula, eu sou coach de mulheres, né? E eu sou terapeuta integrativa. Então, meu alvo é mulheres. Uma mulher entende muito a outra, né? Mesmo que ainda não tenha filhos, não tenha tido filhos, como é o meu caso, né? Mas eu terminei tendo tanto filho no mundo que hoje em dia eu nem consigo mais me imaginar não sendo mãe, não tendo esse título de mãe. Mas enfim, eu nunca imaginei que pudesse um dia trabalhar com mulheres. Eu vivi invernos existenciais horrorosos. Momentos de muita dor, momentos de muita desilusão. Um deles, minha irmã Rosilda, intimamente sabe, presenciou. Foi plenamente superado, irmã, posso lhe dizer, plenamente, viu?
uma girada de 360 graus. E a mudança começou quando a missão de Mãe Rainha chegou nas minhas mãos. Eu estava mergulhada no oceano de depressão. E Maria chegou e me fez o convite. Ela foi mais generosa com o convite. E daí eu comecei a submergir. Só que essa história que eu contei para vocês agora, à luz da psicologia e à luz da psiquiatria, se encontra nesse livro de Augusto Cury. Talvez alguém conheça. Se você não conhece, quando essa pandemia passar, eu indico. Eu indico pela história de Maria, que compõe esse livro, do qual Augusto Cury, hoje ele é evangélico, mas ele continua amando da mesma forma a mãe de Jesus. Com o mesmo respeito, com a mesma veneração. E chama-se Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. E esse livro, eu tenho ele há uns 10 anos, eu morro de ciúme desse livro. Tanto que ele está muito bem conservado, só as páginas numeradas. Eu recomendo que quando essa pandemia passar, você possa adquirir, se você gostou da história. Porque os relatos aqui são surpreendentes. E para abrir o mês de maio, com essa questão da pandemia, com essa questão da nossa situação que vivemos, não é fácil. As que têm mães, as que são mães, que têm filhos, às vezes mais de um filho, às vezes é muito estressante. Eles têm muita energia, graças a Deus, e se tem energia é porque está com saúde, mas é difícil muitas vezes. E eu reconheço. Às vezes com o próprio cônjuge, um perde a paciência com o outro. Isso é típico do confinamento. Mas volto à nossa fala inicial. É importante. Então, essa história hoje, eu peguei de novo esse livro, né? Sempre eu estou usando esse livro. E quando eu peguei a história de Maria de novo, né, eu disse, eu preciso abrir o mês de maio com isso, para que a gente possa ver que no relato grandes escolhas requerem grandes perdas. Maria perdia de um lado, ganhava do outro. Quem é Nossa Senhora hoje na vida da gente? Não é verdade? Então, que nós, mulheres, homens, crianças, que a gente possa ter Maria Santíssima, Imaculada, Rainha entre todas, Rainha do céu, da terra, dos homens e dos anjos, que a gente possa encontrar nela um espelho. Um espelho. Quando você estiver numa situação difícil, pergunte para você mesmo, para você mesma, o que Nossa Senhora faria no meu lugar? O que ela diria ou não diria? Como ela resolveria essa situação no meu lugar? Nós não podemos hoje peregrinar com a imagem nas ruas, nos lares, mas tentem espiritualmente, assim como a gente está comungando espiritualmente, tentem também recebê-la espiritualmente no coração de vocês e senti-la no lar, porque quando se está dentro do coração não existe distância. Então a gente pode estar sentindo a falta da matéria, da capelinha material, mas que essa capelinha esteja impressa no seu coração. Caminhe com essa capelinha no seu coração. Não perca a esperança. Tudo que a gente está vivendo vai passar, mas quando sentir que não aguenta, que não está aguentando mais, pelo menos sinta que está pegando
nem que seja no véu dela. Mãe, me ajude, me segure. Segure aí na minha mão, me envolva com o seu manto, envolva a minha casa com o seu manto. Tudo vai passar. Tudo sempre passa. Maria Santíssima acolheu Jesus falecido nos seus braços. Mas depois Maria contemplou Jesus ressuscitado. Não foi em vão o contrato que ela fez, que ela assinou, o sim que ela deu ao mensageiro, ao anjo Gabriel. Não foi em vão. E nunca será em vão nós acreditarmos que em qualquer circunstância da nossa vida, Maria está com a gente. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, principalmente os recebedores de Mãe Rainha, comunidade Frei Galvão, Baraunas, Caruá e Mandacaru, não percamos a fé. Avante! É isso que Jesus quer de nós. E a gente tem uma aliada. Nós temos uma mãe no céu. Isso é muito bom. Não tem preço, mas tem muito valor. Então, eu abro esse mês de maio, humildemente, mas com muito carinho. Busquei de todas as formas enquadrar a situação que estamos vivendo, que é atípica, mas que não deixa de ser sinal dos tempos, para que a gente observe, para que a gente tenha medo, não. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Antes de ascender aos céus, ele falou isso. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, os sinais dos tempos não é para a gente ter medo. Ai, que medo. Não. É para a gente dizer, assim como Moisés lá no Egito com os hebreus, viveu a transição de sair do Egito, da terra da escravidão, para a terra prometida, nós também estamos na transição de um mundo velho para um mundo onde as pessoas possam acreditar realmente no amor e praticar o amor incondicional, que é o amor de Deus, mas que quem é mãe experimenta esse amor incondicional. Biologicamente eu não sou mãe, mas eu sou filha e sei o que é o amor incondicional de Deus, porque graças a Deus minha mãe ainda é viva e eu experimento o amor incondicional dela. Só em ouvir o Deus te abençoe dela. Então, sigamos em frente, sigamos com fé, sabendo que a primeira missionária, a que primeiro comungou, a mais bela entre todas as mulheres, a favorita, a rainha da paz, está conosco, está com a gente. E como eu falei da caminhada de Nossa Senhora de uma forma psicológica, né? Bem, eu tenho um violão, as crianças da catequese já não se assustam mais. Não há crianças, vocês não se assustam mais com meu violão. Eu não sou música profissional, tá? Mas Nossa Senhora merece. Mesmo que não saia perfeito, ela merece. E a gente vai agora contemplar uma música que vocês sabem muito bem cantar. Eu tenho certeza disso. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel.
gente não vai rezar o terço hoje. Esse vídeo fica muito, muito extenso se a gente for rezar o terço. As minhas crianças da catequese já sabem rezar. Ai, ai, ai. Não é verdade? Então, esqueceu de rezar o terço, meus catequizandos? Volta lá nos vídeos no canal e vai contemplar, certo? E eu convido todos nós a rezarmos, a atendermos o apelo do Papa Francisco, quando ele pede que rezem ou em conjunto ou individualmente. Cada um tem o seu momento. Não é porque eu não tenha vontade de rezar em conjunto dentro da minha casa, mesmo sendo só com os meus parentes, que eu vou ser julgado ou taxada de que não tenho fé. Eu tenho o meu momento de rezar. Você pode, de repente, se sentir confortável na sua cama, antes de deitar, rezar o seu terço. E tá tudo bem. Contanto que atenda o apelo do Papa Francisco. Rezem o terço. Se puder, rezem o rosário. Rezem a oração, as orações que o Papa Francisco recomendou. As que acredito que foi ele mesmo quem teve a inspiração e ensinou. Nos grupos, essas orações do Papa Francisco estão navegando, mas eu vou colocar lá no grupo também. E mais uma Ave Maria, por esse dia especial de maio, nós vamos rezar. E vamos também, já que nesse relato psicológico e psiquiátrico de Maria Santíssima, ele também está lá, que eu amo, que sou devota e que tem muita fé, São José. Há um post que circula na internet que diz assim: Deus é tão romântico que o mês de maio, que é de Maria, começa com São José. Então hoje é dia de São José Operário. Vamos pedir pelas pessoas desempregadas. A gente sabe que está muito difícil. Vamos pedir pelos autônomos que não estão, por enquanto, podendo ganhar o seu pão de cada dia. Vamos pedir pelas pessoas que trabalham nos serviços essenciais, que elas possam ir e voltar para suas casas na santa paz, sem nenhum mal e sem esse maldito vírus. E vamos entregar esse mês nas mãos de Maria Santíssima, assim como fizemos desde o início do ano. Tudo vai dar certo, tudo vai passar. Mas a gente precisa, eu digo o que, crianças? Obedecer, não é? Então, vale para as crianças e vale para nós adultos também. Então, vamos rezar uma Ave Maria e com muita fé, esperança e amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Mãe Rainha, vencedora e 3 vezes admirável, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Já deu tudo certo, gente? Vamos nos consagrar a Nossa Senhora? Vocês me perdoem mais uma vez, eu não sou música, eu ainda estou engatinhando, tá? Então, vamos tentar nos consagrarmos a Nossa Senhora, né? Me perdoem algum deslize na nota, né? A gente ensaia, mas é nervoso. Encarar uma câmera nem sempre é muito fácil, né? A gente faz por amor, a gente faz por missão, mas às vezes não é muito fácil, não. Então, eu canto como eu aprendi a oração. Eu estudei na Casa da Criança, com a irmã Betânia, com a irmã Jerônima, com a irmã Lúcia. Irmã Lúcia foi quem me ensinou a consagração à Nossa Senhora. E no fim ela dizia: guardai-me, defendei-me como coisa
e propriedade vossa. Hoje em dia cantam como filho e propriedade vossa, tá tudo bem, mas eu sigo a compositora da música também, essa consagração à Nossa Senhora. A compositora, ela compôs baseada na consagração à Nossa Senhora, então ela também canta como coisa e propriedade nossa. E eu quero ser coisa de Nossa Senhora. Eu não quero ser coisa do Satanás, mas coisa de Nossa Senhora eu quero. Olha, 1000 vezes ser coisa de Nossa Senhora do que bibelô do demônio. 1000 vezes ser coisa dela que objeto de estimação do coisa ruim, do encardido, do Satanás, do demônio, desse infame. Não é verdade? Então eu vou cantar como coisa e propriedade vossa, mas você é livre para cantar como filho e propriedade vossa, como filha e propriedade vossa. O que vale é a gente acolher esse mês de maio com a mão no coração e sabendo que já deu tudo certo. Vamos lá? Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E é isso, irmãos e irmãs, queridas Silvia, Rosilda, esqueci, se ela estiver assistindo, Eva, que é missionária da Imagem 1, e todos os recebedores de Mãe Rainha, comunidade Baraunas, Caruá, Mandacaru, São Frei Galvão. Essa é a mensagem, é a abertura do mês de maio. Vamos seguir com fé. Nessa semana, no nosso grupo, talvez eu não interaja. Vai depender bastante, mas eu já expliquei os motivos. Mas no dia 13, que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, vamos pensar em alguma coisa para Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Paz e bem para vocês, beijo de alma em todos, fiquem com Deus, na certeza de que já deu tudo certo. Paz e bem.